principalmente para os pedestres. 9h52, a concessionária Rota das Bandeiras vai interditar o trevo de Betel a partir de amanhã na rodovia Professor Zeferino Vaz. A interdição vai durar 45 dias e termina no dia 9 de outubro, previsão inicial. E a gente conversa com o Rodrigo Lemos, que é o gerente de engenharia da Rota das Bandeiras, para explicar como é que vai ser a dinâmica desse trabalho que está sendo planejado para interferir o menor ou menos possível nesse trevo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Como falado pelo Felipe, a partir de amanhã iniciaremos as obras de interdição do trevo de Betel. Essa interdição é exclusiva na travessia sob a rodovia 332, né, a Zeferino Vaz, e as alças de entrada e saída do bairro de Betel e do outro lado, né, que possui um bairro um pouco menor, elas continuarão em funcionamento. Efetivamente, o que vai deixar de ser possível para os usuários é o cruzamento por debaixo da rodovia Zeferino Vaz. Essas obras são necessárias para ampliação da largura do viaduto existente na pista norte. A pista norte é o sentido Paulínia. Esse alargamento é necessário para as obras de ampliação de capacidade da rodovia Zeferino Vaz. Como que vai ser o direcionamento do fluxo durante essa interdição? O ideal é sempre que os usuários antecipem a saída da sua residência, né, seja para o trabalho, para a escola dos filhos ou para o deslocamento do dia a dia, buscando sempre evitar os horários de pico, mas como alternativa, os usuários que saem do bairro de Betel, eles devem se direcionar ao dispositivo do Laranjão, no quilômetro 121 da rodovia, e os usuários que saem de Paulínia e desejam acessar o bairro de Betel, eles devem utilizar o dispositivo do Real Parque, no quilômetro 116, retornando à rodovia e conseguindo acessar o bairro de Betel. Essas alternativas são as que efetivamente envolvem a rodovia Zeferino Vaz, mas caso existam outras para os usuários, a concessionária indica que sejam utilizadas rotas alternativas a fim de evitar aí a aglomeração de veículos nos horários de pico. Por exemplo, a região da Estrada da Ródia, né? A Estrada da Ródia pode ser uma alternativa, porque tem um acesso por trás ali do bairro Betel, ali ainda em Paulínia, também em Barão Geraldo, pode ser uma possível alternativa, até porque Betel só tem essas alternativas para poder sair por ali. Tem a região do Pesqueiro Lanza também, mas aí o caminho é muito maior, aí não vale muito a pena não. Mensagens aqui dos nossos ouvintes, no 991869070, a Valéria, ela faz todos os dias ali o trecho, notou que foram colocadas 2 faixas no sentido Paulínia, uma no Real Parque e outra em Betel, e uma no sentido contrário. Ela considera que as faixas têm muita informação e que os motoristas não têm tempo de ler tudo. Pretende-se fazer alguma nova intervenção ali de informação nesse sentido? A ideia é utilizar os canais de comunicação da concessionária, a divulgação que estamos fazendo aqui agora também pelos veículos de rádio, né, e televisão também iremos fazer, e além das estruturas da própria concessionária. A concessionária possui alguns painéis de mensagem variáveis, né, que são aqueles painéis em LED, e nesses painéis iremos reforçar as informações de modo a tentar aí passar a informação o mais rápido possível para os usuários. O Zé Maria também mandou um áudio aqui para a gente questionando exatamente o ponto ali no Real Parque. Vamos ouvir. Bom dia, Felipe. José Maria Dias, aqui do Terra Nova, Barão Geraldo. Eu queria saber sobre o retorno aqui do Pontilhão, quando é que essas obras se concluem, e as marginais dali da frente do Pontilhão também, já começaram, qual que é a previsão de terminar e como que vai ser essa terceira faixa ali, essa outra faixa ali? Felipe, Sandra, essa obra de ampliação da rodovia Zeferino Vaz é uma obra extremamente complexa. Primeiro, por conta de ela estar inserida em um ambiente extremamente urbano, né, dos municípios de Paulínia e Campinas, além dos desafios técnicos de executar uma obra com a rodovia em operação. Esse primeiro momento, a previsão é interditar o dispositivo de Betel
e utilizar o dispositivo do Laranjão e o dispositivo do Real Parque como soluções alternativas de retorno. E, em um segundo momento, após a conclusão dessa ampliação do dispositivo de Betel, serão executadas obras no dispositivo do Real Parque. No Real Parque, diferente de Betel, serão construídos 2 novos viadutos que permitirão a construção de 2 novas marginais, né? Uma em cada sentido da rodovia, uma no sentido sul, sentido Campinas, e uma no sentido norte, sentido Paulínia. E aí, nesse momento, a alternativa de retorno será o dispositivo de Betel e o próprio dispositivo da rodovia Dom Pedro, de forma a permitir o acesso ao bairro aí pelas pessoas que moram ou trabalham naquela região. Essas condições técnicas e esses complicadores, eles acabaram sendo estudados pela concessionária como essa sendo a melhor alternativa, né, a que geraria menos impacto do ponto de vista de execução das obras, pois o cenário talvez o mais rápido e o mais efetivo seria o bloqueio e a construção de todas as estruturas. Então foi no planejamento estudado de executar isso de maneira sequenciada e planejada, de forma que um dispositivo apoie o dispositivo subsequente na sua interdição. Então, depois desses 45 dias dessa primeira fase, provavelmente outras intervenções vão acontecer, é isso? Sim, as intervenções mais robustas estão vinculadas aos dispositivos, né? Seja o de Betel e o do Real Parque. São as que os usuários mais sentirão assim, os transtornos ocasionados pelas obras. A execução da obra, dos serviços de terraplanagem, pavimentação, efetivamente serão executados pela parte externa da rodovia, né, ali nos limites do acostamento. Então, para o fluxo diário de veículos não haverá nenhum tipo de alteração. A gente só pede que os usuários, né, estejam cada vez mais atentos à condução dos veículos, porque efetivamente terão máquinas trabalhando e veículos transitando nessas áreas e, invariavelmente, isso às vezes pode ser uma fonte de distração para os usuários. Então, a gente pede que realmente estejam ali 100% focados na condução do veículo. E no caso, as obras, elas vão acontecer durante o dia também, né? A todo tempo. Vocês têm estratégias também para focar com o trabalho noturno? Basicamente, os serviços são executados prioritariamente durante o dia. Algumas atividades, principalmente na construção dos dispositivos, que são obras que chamamos na engenharia de obras de arte especiais, que são as pontes e viadutos, esses serviços eles podem ter algum tipo de atividade noturna, porém não dá para dizer que será a totalidade, até por conta da necessidade de fornecedores de insumos como concreto, asfalto, que acabam dificultando essa atividade noturna e diurna, né, ao longo de toda a implantação. Mas existirão atividades realizadas à noite até para tentar minimizar o impacto aos usuários. E o impacto já é uma preocupação, inclusive de muitos ouvintes que vêm fazendo perguntas aqui, viu? Como o Emerson, que está preocupado em relação também ao gargalo que tem no trevo da Dom Pedro. Tem um áudio do Emerson. Aliás, o Emerson, ele resume a pergunta e o questionamento de vários ouvintes. Do André, do Rodrigo, justamente sobre a questão do trevo da rodovia Dom Pedro. Vamos ouvir o Emerson. Bom dia, quem fala é Emerson de Paulínia. Eu queria entender um pouco como é que vai funcionar, depois dessa ampliação das marginais, o retorno ali da ponte que caiu a Dom Pedro, que realmente é o grande problema do trânsito, né? Então, eu queria entender como é que vai funcionar aquela alça de acesso, se vai ter alguma mudança. Acreditamos que com a implantação da totalidade do projeto, naturalmente vai existir uma segregação do tráfego, né, e uma organização do tráfego, que hoje ele é todo concentrado nas vias expressas, e isso trará mais mobilidade e mais fluidez para o tráfego naquela região. Hoje, a concessionária ela possui as obrigações previstas no edital de concessão
e a obra das marginais e dispositivos da Zeferino Vaz é uma obrigação. Então, estamos concentrados em implantar essa obra tão importante para a região e a continuidade da observação e do monitoramento daquela região. Caso, efetivamente, a implantação não seja suficiente para resolver os problemas daquele local, efetivamente existem dispositivos contratuais que a concessionária, junto à Artesp, pelo Programa de Concessões Rodoviárias, pode estudar soluções de ampliação e de implantação naquela região, com possíveis reequilíbrios contratuais. Então, por enquanto, não tem obra prevista no trevo da Dom Pedro? Não tem. A princípio, a implantação prevista, ela resolve. O estudo de tráfego e o projeto desenvolvido, ele demonstra que a implantação das obras trará melhorias para aquela região. E vocês estão contando com o suporte também da Polícia Rodoviária, porque o Acácio, inclusive, aponta aqui que já tem, normalmente, sem as obras, motoristas utilizando o acostamento. E aí, com esses bloqueios, né, aí ele pondera que a situação possa piorar. Como é que tem sido esse monitoramento? Basicamente, para todas essas intervenções, a gente sempre comunica a INDEC e a Prefeitura de Paulínia, né, para os seus setores de tráfego específicos, para apoiar, seja na comunicação ou no apoio diário ali nas operações das vias locais que adentram a rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual, ela também é comunicada, ela tem ciência de todas as atividades. Cabe ressaltar que os usuários que cometem infrações de trânsito com utilização do acostamento ou com conversões proibidas, a rodovia ela é 100% monitorada, principalmente naquela região, e comumente o nosso centro de controle operacional, que fica dentro da concessionária, ela conta com um policial rodoviário em período integral, e se for evidenciado através das câmeras algum tipo de infração, esses usuários são penalizados e a multa é lavrada através da fé pública do policial rodoviário. Então, essas multas existem, apesar de não existir, às vezes, por conta de outras demandas que a polícia possui, uma viatura, um policial rodoviário naquele local específico, essa região é 100% monitorada pelas câmeras da concessionária e efetivamente utilizado como ferramenta de fiscalização pela Polícia Rodoviária também. Só para poder finalizar aqui, até a pergunta do Walter, ele está comentando aqui especificamente sobre o viaduto do Real Parque, ele tem uma dúvida aqui sobre a obra em si. Essa ampliação do viaduto será feita com a estrutura usada conforme a que está no local há alguns dias? Não sei especificamente ao que ele se refere, que está no local há alguns dias, mas assim, basicamente a estrutura que será construída no Real Parque, certo? Será uma estrutura semelhante à que já existe. Os usuários que passam pela região, eles conseguem verificar que existem ali duas grandes caixas, né, simplificando aí os termos técnicos, uma para cada rodovia. Será construída nas laterais duas novas caixas dessas, né, que no termo técnico a gente chama de passagem inferior, que permitirão a passagem das duas vias marginais sobre o acesso do bairro Real Parque. O Walter, só desculpa te interromper, na verdade o Walter se referia ao viaduto de Betel, tá? Ao viaduto ali do Betel, que ele é estreito, né? Então vai ser feita na própria estrutura, vai ser cavada na própria estrutura ou vai ser feita uma ponte nova ali? Perfeito. No sentido norte, Felipe, iremos realizar algumas demolições no viaduto existente, que é o viaduto sentido Paulínia. Então, aquela estrutura lateral do lado esquerdo e direito será demolido, aquela barreira rígida que existe, algumas pessoas chamam de guarda-reio, de forma a expor a estrutura e se acrescentar ferragens, né, aço complementar, de forma a alargar essa estrutura. Efetivamente, na parte de baixo, serão construídas estruturas provisórias, que são os cimbramentos, as estruturas de andaime, que suportarão
a concretagem e execução desse alargamento durante a fase de obras. Ao final, tudo isso é retirado e temos ali uma obra de arte alargada em 1, 2, 3 metros, quantos forem necessários para a rodovia. No sentido sul, foi concebida uma obra que não vai interferir como esse alargamento interfere. Então, a metodologia do alargamento, ele efetivamente precisa ter uma estrutura que segure por baixo essa ampliação, e essa estrutura que é construída por baixo é efetivamente ela que impede o trânsito por debaixo da rodovia. No sentido sul, não será feito um alargamento, será construído efetivamente uma nova rodovia, uma nova obra de arte, por onde passará a Marginal Sul. Essa nova obra de arte, ela foi concebida com uma metodologia que ela vai ser possível a construção dela com a utilização da passagem inferior. Em momentos muito pontuais e provavelmente no turno noturno, será realizada a interdição, porque haverá necessidade de lançar as vigas que compõem essa obra de arte. Então, será uma intervenção muito mais simples. Não houve necessidade de desapropriações ali? Todas as desapropriações necessárias para a conclusão do projeto da rodovia Zeferino Vaz já foram realizadas há 1 ou 2 anos atrás, né? Algumas foram finalizadas no ano passado. Então, efetivamente, esse processo de desapropriação ele caminha antes do início das obras, né? Efetivamente, alguns processos estão judicializados, que é normal nesse tipo de situação de desapropriação, mas efetivamente todos os valores foram depositados e o judiciário realizou as emissões da posse. Então, hoje, desapropriação não é um gargalo, não é um problema da obra. Rodrigo Lemos, a gente percebeu a importância, né, de trazer esse detalhamento, né, das obras, das intervenções, do impacto que isso vai gerar, até pela participação também aqui dos nossos ouvintes, diante das dúvidas. E a gente deixa o canal aberto, inclusive, no decorrer do processo e dos próximos dias, de qualquer alteração que possa acontecer também, para a gente poder informar, né, os nossos ouvintes, quem circula por essa região. Com certeza, Sandra, Felipe, agradeço também a oportunidade. A concessionária está de portas abertas, a gente sabe da dificuldade, sabe dos problemas da região. Infelizmente, a fase de obras é uma fase complexa, mas ao final dela, os resultados virão. Sugiro aos usuários que ainda não possuem, que acessem os canais de comunicação da concessionária, pois é uma fonte importante de comunicação rápida e eficiente, e estamos à disposição também para eventuais questionamentos e novas rodadas. Certamente as próximas fases que existirão também comunicaremos e tentaremos explicar, seja do ponto de vista técnico, até de maneira mais simplificada, para que o usuário consiga entender e da maneira mais transparente possível. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia. 10:10.